Filosofia Africana na Dança. Esse projeto foi realizado com o recurso Nelson Seixas 2021, Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, Secretaria da Cultura. Tenham todos um excelente bate-papo entre eu, David Balt, e a Olivia Justo. Artista da dança, coreógrafa, professora de educação física e fundadora do Dindara. Sendo assim, passo a palavra para essa grande mulher convidada de hoje, Olivia Justo. Eu vou me apresentar. Eu gosto dessa questão da apresentação, porque ela busca a ancestralidade da gente, né? Então, antes de ser Olivia Justo, eu sou a filha da Lourdes e do Bento, neta da Olivia, do Benedito, da Ana Conceição e do Benedito, porque eu tenho Benedito pelos dois avós. Nasci aqui em São José do Rio Preto, hoje estou com 54 anos, sou formada em Educação Física e tenho pós-graduação em espaços sustentáveis, né? E a minha pós foi falando sobre saberes populares e as questões da nossa ancestralidade. Então, hoje eu tenho essa bagagem, assim, que é o que faz a Olivia atual, né? Bom, galera, então já demos início ao nosso bate-papo. E para quem não me conhece, eu sou o David Balt, sou ator, sou bailarino e estou nesse processo de pesquisa. E eu queria que a Olivia falasse um pouquinho da trajetória dela. Quem é a Olivia? Olivia Justus. Quem é a Olivia? Então, eu nasci da Maria de Lourdes e do Bento, eu sou a 7ª filha, né? E meu pai era sapateiro e a minha mãe era lavadeira, que isso era uma profissão que antigamente existia muito, né? Os dois são negros. E eu tenho nos meus bisavós maternos, porque os paternos eu não tive relação, eu não conhecia a história deles. Mas os meus bisavós maternos, né? Provavelmente eles pegaram o final da escravidão. Então, a história de todo preto brasileiro vem dessa situação de foram escravizados. Então, a gente nunca fala assim, é preto e foi rico. Nunca. A gente sempre teve uma infância muito sofrida. E eu até estava contando há um tempo atrás para você, né, David, a respeito da minha relação na escola, quando eu comecei a perceber as questões de preconceito que vinha, inclusive, dos professores, né? Eu tinha colegas brancas que tinham uma atenção diferenciada do professor, enquanto eu, negra, e que tinha dificuldade em determinada matéria, não tinha assistência que ele dava para as outras. Com as outras ele conversava, ele tinha afinidade, ele tinha histórias, e comigo não. Inclusive, nem chamar para ir ao quadro negro ele não chamava. Então, isso me marcou muito a minha infância. Mas eu segui nos meus estudos e quando eu fui fazer faculdade, o curso que eu escolhi, que era Educação Física, não tinha aqui em Rio Preto, tinha em Catanduva. E eu fui, prestei o vestibular, mas sem saber como seria o meu futuro, na verdade, porque eu não tinha dinheiro. Minha mãe continuava ainda sendo lavadeira. Meu pai já tinha falecido quando eu tinha 7 anos, então a minha mãe foi pai e mãe, ela sempre dentro de casa, lavando roupa, e eu, a partir dos 9, saía com ela para fazer as entregas, levando os cabides aqui, a minha mãe com a mala na cabeça, e levava isso para entregar para as freguesas, né? E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu prestei vestibular, passei numa posição muito boa no vestibular, né? Eu passei em 3º lugar, e comecei o curso, mas eu não tinha dinheiro. E aí entra o crédito educativo, né? Na época não era FIES, era crédito educativo, e eu consegui uma bolsa. Estudei com o crédito, e depois que eu me formei, eu comecei a pagar a faculdade. Mas o que me marcou também na minha trajetória é que de 120 alunos, porque a faculdade em Catanduva, naquela época, eram 3 anos. Então, tinha a turma do 1º ano, a turma do 2º e a turma do 3º. Então, 120 alunos iniciavam no 1º ano, depois, ao longo do tempo, ia diminuindo, porque uns desistiam e tal.
mas eram 120 na minha turma, apenas 2 negros, eu e o Claudemir, somente nós. Então, aquilo me deixou também assustada, porque a gente vem do primário, se vê uns pretos, no ginásio alguns, quando chega na faculdade não tem mais, porque todo mundo teve que ir trabalhar, porque senão não tinha o que comer. Então, aquilo me deixou muito preocupada. E quando eu saí da faculdade, eu, juntamente com o José Afonso Imbá, que é uma pessoa, uma figura maravilhosa que a gente teve aqui em Rio Preto, que veio a falecer há alguns anos atrás, mais a Cláudia Cabral e a Sandra Rafael, começamos a trabalhar com a dança, pegamos as meninas da comunidade, aquelas que estavam mais próximas da gente ali, e começamos a trabalhar com a dança. Mas nós não tínhamos ainda, nessa época, muita noção do que era a dança afro, porque isso não era apresentado para nós. O jazz, influências da cultura europeia. Da cultura africana, o que chegava ao nosso conhecimento é que os nossos bisavós, nossos avós foram pretos, vieram escravizados, tocavam batuque, jogavam capoeira e só. E que o preto tinha que trabalhar para o branco. Só isso. E aí a gente começou a pesquisar, e aí fomos influenciados pelo Olodum, pelo Ilê Aie, pelo Araqueto, né, com as canções que lá na Bahia, para eles já era uma coisa muito fluente, muito natural, porque a Bahia é a África brasileira, né? E nós aqui no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, com uma população hoje, né, pelo último censo, de 18% formada por negros, não tinha nada. Não acontecia nada. Então, quando a gente começou a fazer um trabalho, começou a surgir pessoas, né? Oxe, mas o que é isso? E aí a gente vamos enfiando a cara e dançando aqui, dançando ali. Quando tinha oportunidade, fazia algum workshop, algum cursinho, tal. Mas a gente também teve a influência de pessoas importantes, né? Como o Enoque dos Santos, que era do Balé Folclórico da Bahia, o Pitanga, que é do Batacotô, a Creuza Merlo, que era, né, agora Creuza Arruda, que era do Balé da Cidade, que também fez um trabalho com a gente, e a Dulcinéia Silva, que era de Uberlândia. Então, elas trouxeram muito ensinamento e a gente captou muita coisa daí para poder trabalhar nos espetáculos que a gente montava, né? Então, não foi uma coisa fácil, e não é até hoje, tentar mostrar a dança afro como uma coisa natural. As pessoas sempre olham e repensam um pouco aquilo que elas estão vendo, porque ainda não é tão natural como você assistir um espetáculo de balé ou de contemporâneo, né? A gente teve essa dificuldade para desenvolver o trabalho. Uhum. Eu lembro que até estava comentando com você que quando eu tinha 18 anos, estava no terceiro colegial, e eu comecei a trabalhar e eu precisei passar a minha escola para o período noturno. E, de repente, a hora que eu cheguei no primeiro dia de aula, eu vi uma galera dançando. E aquilo me apaixonou, porque assim, eu já fazia jazz, mas eles dançavam... Hoje eu entendo que era quase que um jazz lírico com dança contemporânea, ele fica ali. Mas eu lembro que eu fiquei fissurado por aquilo e já quis saber com meus professores quem que eram essas pessoas. Aí depois eu fui descobrir que, na verdade, eles estudavam de manhã e à tarde, e à noite, né? E que esses 4 tinha acabado de passar no Balé de Rio Preto. Sim. E na época eu fiquei muito feliz, assim, eu não sabia, não conhecia o Balé de Rio Preto, mas a energia deles ali de ter passado numa companhia era tão boa, era tão bom ver aquela galera se movimentando. O Ícaro Negroni, ele estava nessa leva. Sim. Sabe, no meio dessa galera. O Edinaldo estava também ou ele já estava no grupo?
Não, o Edinaldo, ele já estava no Balé de Rio... Não, como é que é? Peraí. O Edinaldo estava no Balé de Rio Preto, mas o Ícaro, ele treinava no Justino. Então, ele estava nesse grupinho que ia na parte da noite. Sim. E quando me surgiu a ideia de fazer essa pesquisa, né, e de querer entender melhor, eu queria entender dessa galera que veio antes, né? E você me trouxe isso, sabe? Porque eles só se sentiram empoderados naquele momento porque teve um olhar diferenciado, por exemplo, da Creuza, que Sim. aprovou, né, a entrada deles ali. E é o que o balé clássico, ele tem um estereótipo e os nossos corpos não cabem ali, né? Você não vai ver uma turma grande só com crianças negras numa aula de baby class, né? Não. E eu acho, e é uma coisa que assim, até os donos de escola eles não pensam sobre isso, né? Não se questiona. Mas você sabe por que que acontece isso, né? Porque a população negra, ela está na periferia. Na periferia, o que que eles têm? Bola, que é o futebol, e Aham, atletismo, que é corrida, que não precisa de elementos mais refinados. Por exemplo, aham, atletas negros tenistas, hoje são poucos, antigamente não existia ninguém, porque o tênis também ele é classista. Ele era para quem tem o dinheiro, quem tinha o dinheiro e tem o dinheiro para ir ao clube treinar. Já o preto não tem isso. No máximo ele vai pegar bolinha. Ele vai ficar atrás é, para pegar bolinha. Mas o treinar, não. Então a gente encontra atletas e outra, logicamente, que por causa do biotipo, o preto para a corrida ele é maravilhoso porque ele tem fibras mais rápidas, tal. Então ele se distingue por causa dessa aham, vantagem, por causa da raça. Mas aqui falando-se de Brasil, está ligado intimamente com a condição periférica do negro. Então, ele vai para aquele sim, lugar que ele é aceito e que ele pode desenvolver um esporte, né? Que traz ele, porque ele vai ser bom. Que é uma prova, no vestibular, quando eu prestei, teve as provas de atletismo, e eu, na meninada lá, aos 14, 15 anos, eu fazia atletismo lá no Eldorado. Então, eu tinha noção do atletismo e participei de jogos abertos, jogos regionais, tal. Então, na corrida, eu ganhei. Então, toda a aula de atletismo que tinha, eu me sentia, porque o professor me usava como exemplo, eu já sabia tudo, aham, então, para mim era uma maravilha. Agora, quando tinha aula de ginástica rítmica, ginástica olímpica, para mim era uma perdição. Natação, eu só entrei, na verdade, porque o professor falou assim, eu fui super mal na prova de natação, no vestibular. E aí, quando eu entrei para o curso, eu perguntei para o professor que estava coordenando aquele dia, eu falei, mas se eu não fui bem na prova, como que eu entrei na faculdade? Aí ele falou aham, assim, primeiro, você foi muito bem em tudo, só não foi na natação. Então, o que que acontece nesse caso? A gente entende que você fazendo o curso, você vai conseguir, vai aprender, vai desenvolver essa dificuldade que você tem. E foi o que aconteceu, realmente eu aprendi a nadar e tal, mas não é a minha praia, a piscina. Então, eu não dou aula de aham. natação, hidro eu dou, mas muito pouco tal, porque não era uma coisa que estava ligada a mim. Eu não ia na piscina para nadar, eu nunca entrei numa aula de natação quando pequena, mas eu ia para a pista do Aham. atletismo, lá sim. Então, é isso que acontece. Quando você vê, no caso da dança, hoje a gente já tem uma outra visão, porque existem muitos projetos sociais que incluem as crianças negras, lógico que a maioria, né? Para fazer a dança, para ter esse contato com essa atividade que antigamente não tinha, né? A É, gente não tinha contato, não sabia como fazia isso, porque não tinha acesso, né? e hoje eu dou aula no projeto social, né? E hoje eu tenho essa dificuldade no sentido
que eu olho aquela menina negra, ela tem um físico gigantesco, aí você fica pensando como que eu vou conseguir trazer, né, essa menina, levar ela para uma escola, enfim, né, para uma escola de balé. Só que aí são tantas dificuldades, né, Olivia? Tantas dificuldades de você ter que conversar com o dono da escola, entender as possibilidades, aí conversa com a Aí, mãe. falando em futuro, eu acabei lembrando do Ganga. Ganga era diretor do teatro. E a gente tinha muita dificuldade, porque nós não tínhamos dinheiro, né, para fazer o Dindara funcionar, a dança funcionar, e tudo era... Às vezes a gente tirava dinheiro do bolso, quantas e quantas vezes eu coloquei combustível no carro para buscar a menina, trazer a menina, levar para ensaiar, o Imbá fazia a mesma coisa, né? E aí, uma vez, a gente foi conversar com o Ganga se a gente podia fazer um espetáculo no teatro. Ele falou, pode. Eu falei, nossa, porque eu assustei. Porque até isso a gente não achava que não era de pertencimento, né? Eu falei assim, Não não, sabia. pode, deve, faz bilheteria. Lógico que teve um custo, a gente teve que pagar, então tudo que a gente recebeu, a gente devolveu para pagar o teatro. Mas aquilo foi uma Aham. coisa legal que aconteceu para a gente, porque fez a gente crescer e entender que o trabalho não era só uma brincadeira, a gente fazia aquilo com uma seriedade, né? Então foi muito válido, né? E as Legal. oportunidades que a gente teve também dessa convivência com pessoas que já tinham essa ligação com a dança e que influenciou o trabalho da gente. No último espetáculo que a gente fez, né, que eu te falei que foi um musical e que falava sobre mulheres negras da história do Brasil, a gente teve a participação da Gisele Lansoni como diretora. Então, ela Aham. trouxe também uma influência dela, ela teve, era um tema muito pesado, muito forte, porque a gente fala de muita dor. A mulher negra, ela, em várias posturas, assim, na sociedade, né? Ela sofre porque ela é negra, ela sofre porque ela é abandonada, ela sofre quando ela é mãe e não pode ter o seu filho do lado, porque ela tem que cuidar do filho da outra. Ela Aham. sofre quando ela tem uma profissão estabelecida, mas ela não recebe porque ela é negra e sempre tem uma mulher branca ou um homem branco na frente dela. Então, a gente buscou um tema muito forte para trabalhar e a Gisele, num determinado ponto da peça, ela deu uma aliviada, colocando um pouco de comicidade, um pouco de sorriso, né, naquele tema. Mas foi muito válido porque fez a gente repensar tantas coisas e voltar naquela questão que eu falo sempre da ancestralidade, né? Do sofrimento que que as nossas mães passaram para educar a gente, né? Assim, aliás, você vê que interessante, né? Eu tô aqui no quintal de casa e aqui na minha frente a gente tem um pé de amora, que ele, quando dá amora, ele fica carregadíssimo e a amora fica pretinha, né? É. E a gente trabalhou essa peça que chamava-se Dandaras, Eu Sou, embaixo do pé de amora, aqui no quintal. A minha casa era o centro, né? As meninas vinham para cá. Foi uma vivência maravilhosa que a gente teve, de conhecimento, de troca de experiência, de aprendizagem. Então, quando eu vejo o Dindara e o trabalho que a gente realizou nesses 30 anos, foi fantástico. Lógico que a gente ainda tem muita coisa para aprender, né? Mas foi uma Aham. vivência muito interessante em cima desse tema, sabe? De trabalhar nele, É, trabalhar as nossas dificuldades, né? O preconceito, as belezas que a gente tem da nossa dança, é, as influências que a gente acabou aprendendo, né? Que vieram com as etnias, com os jejes, os nagôs, os bantus, os iorubás, a fala, né, as palavras que estão ligadas ao mundo africano. Então, foi assim uma bagagem muito legal para a gente. Talvez se eu não tivesse aquele olhar lá atrás, quando eu estava na faculdade, quando eu estava no colégio, ter tido essa percepção que faltava alguma coisa para mim e para os meus, talvez hoje eu estaria aí
trabalhando normal e achando que está tudo certo, e na verdade não é isso, né? Eu busquei na minha ancestralidade, a minha cor, a minha essência de vida, né? Hoje eu não consigo me ver de outra forma, sem os meus tecidos estampados, os meus coloridos, os meus colares que eu tenho, caixas, né? Que isso para mim me alimenta. Então a dança, ela funcionou tudo isso, né? Foi bem legal, de É, descoberta. a minha próxima pergunta, Olivia, é o que você sente que há de África em você e na sua dança? Então, o que estimulou a dança para mim foi saber que eu tenho algo que o outro não tem, né? Eu tenho dentro de mim uma história que foi marcada por muito sangue negro, né? Da construção do Brasil, e coisas que os nossos ancestrais trouxeram e que não trouxeram por escrito, eles trouxeram com eles e foi passado de pai para filho através da oralidade, né, através da dança, através dos costumes, da comida, das palavras, né, dos dialetos. Então, eu trago essa influência comigo. E é uma coisa muito marcante, porque não pode passar despercebido. Então, a gente relaciona tudo isso com a dança como uma forma de movimentação da sociedade, realmente, de impor para as pessoas que nós somos cidadãos, que nós somos pessoas, que nós somos humanas, que a gente tem uma história, mesmo que lá atrás foi cortado da gente esse direito, né? O que o negro trazia no navio era o seu próprio corpo, e quando chegava aqui, ele apanhava, ele era surrado, e aí ele buscava no couro do animal, fazia um tambor de novo e batia para ele não esquecer o que ele trouxe aqui. E a partir daí ele passava de filho para filho, para filho, para filho, e é isso que eu trago comigo. Então, lá no inconsciente, por que eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa? Porque tinha uma coisa mexendo aqui dentro, falava, Olivia, você é negra e você tem que resgatar e manter. Eu não posso esquecer isso. E a forma que eu uso para não esquecer essa influência que os meus antepassados deixaram é passando para frente, ensinando e também aprendendo e convivendo. E essa relação, ela vem, lógico, das tribos, né, africanas, das suas ações que acontecem em círculo. Aquele que tem o conhecimento, ele não mantém para si, ele passa para um grupo. Então, todos veem um líder e veem essa relação de aprendizagem e de ensinamento ao mesmo tempo, né? Eu sou porque você é. Então, se você é, eu sou, porque você troca comigo. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Eu te ensino, você me ensina. É mais ou menos essa a filosofia dessa troca, né? Então, normalmente, quando a gente vê dança de tribo, a gente vê dança circular justamente por isso, porque a gente aprende e a gente ensina. Hoje eu aprendi várias coisas com você, você aprendeu várias coisas comigo. Muito. Nossa, aprendi muito. A gente se descobre, né? Eu acho bem interessante essa questão. E como é muito interessante, a gente não pode perder isso, né? Hoje a gente tem a tecnologia, né? A gente está se falando por uma tela, mas antigamente era a partir da voz, né? Não tinha televisão, não tinha nada, então a avó ou a mãe sentava, fazia aquela roda de filhos, assim, e aí a avó contava, no tempo do meu avô acontecia isso, não sei o que lá, ou então falava alguma história sobre folclore, sobre história que acontecia na zona rural, história de fantasmas, mas era oral. E a gente colhia aquilo e ficava assim atento, né? Só que hoje a gente tem a faca e o queijo na mão, porque a partir da internet a gente pode ter imagem que está acontecendo do lado de lá do mundo na mesma hora. Então, isso enriquece muito mais a gente, enriquece a gente enquanto mestre, enquanto professor, porque a gente pode transmitir de uma maneira muito mais eficiente, né?
o conhecimento, né, para as crianças. É isso, e resgatar, né, porque um dos papéis que a gente tem é de resgatar o jovem, a criança que está na periferia, ou que não tem uma oportunidade melhor por falta de dinheiro, de frequentar uma escola, né, que seja melhor, tal, mas a gente está aqui para isso, a gente tem uma missão, né, de ensinar e de aprender. Esse negócio do círculo, ele é tão marcante, né, assim, até mesmo que agora que você falou do círculo, eu lembro quando eu começo a dar aula e que, para mim ser melhor compreendido, né, eu faço círculo com eles ali, e porque eu tenho a impressão de estar sendo acolhido e que eles estão acolhendo a informação ali, sabe? Não, aí, a hora que você fala dessa coisa do círculo, a mente viaja, assim, né? Nessas energias, e que ela surge desse inconsciente que, na verdade, está presente, está tudo aqui, ó. Tá dentro da gente, tá dentro da gente. É. Eu normalmente, quando me convidam para fazer alguma fala, ou bate-papo, palestra, qualquer coisa, eu nunca me coloco na frente, eu sempre peço, gente, vamos fazer uma roda, porque ali eu vou expor e também vou receber informações, porque aí todo mundo se vê, todo mundo se comunica e é uma troca. Isso é filosofia africana. A gente não guarda para a gente o conhecimento, a gente passa o conhecimento porque a partir daí a gente perpetua. Entende? Essa é uma das missões. E, assim, para a gente que é professor, a gente tem uma missão, a gente tem que ensinar. A gente não pode guardar para a gente, porque se a gente guardar para a gente, não vai ter história para contar depois. Olivia, eu acredito que o Dindara e, e a Olivia Justus foram muitas sementes, sabe? Jogadas por essa cidade e que vira e mexe surge ali. Você fala assim, mas de onde que você, onde foi o primeiro lugar que você dançou? A Dindara. E com a Andressa até aconteceu dessa forma, porque a Andressa, bom, para quem não sabe, a Andressa, aí a Olivia pode falar melhor que eu quem é a Andressa. Andressa Ferreira foi minha aluna na sexta série, numa escola que eu dei aula, né, do Salgado Bueno. E a Andressa, ela chegava para aula de educação física, sentava, ficava ali proseando, né, com as amigas e tal. E tinha, inclusive, a Daniele, que também era negra, a Daniele Lima. E os meninos ficavam jogando futebol e as meninas ficavam ali, sem ter o que fazer. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa com essas meninas. E aí eu sugeri a elas que a gente dançasse. E aí elas, a princípio, né, falaram, mas dançar, tal, né? Não, vamos lá, eu ensino, tal. E fizemos uma coreografia, fizemos uma apresentação pública num clube aqui. E a partir daí, ela pegou gosto pela dança. E aí eu trouxe ela para o Dindara. Ela, essa outra amiga que ela tinha, que era a Daniele, que bom, na verdade, hoje a gente é amiga, elas têm um respeito muito grande por mim, mas eu acolhi tão bem, elas são como minhas filhas, né? E aí a gente foi seguindo ano após ano com esse grupo, até que chegou a hora que a Andressa foi prestar vestibular, ela não sabia o que ela ia prestar para fazer o curso superior, e eu sugeri a ela que fizesse educação física. E ela prestou e passou. E a partir daí, ela fez pós-graduação, ela conseguiu um trabalho muito bom, trabalhou por anos e anos numa empresa, passou na faculdade, depois começou a trabalhar num emprego muito bom, comprou carro, comprou moto, hoje ela tem um cargo muito bom numa outra cidade, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo e lembro dela, porque eu sei que eu acabei influenciando o caminho que ela trilhou. Sim. Então, a gente usa, na verdade, ali eu usei a minha parte profissional, né, por ser professora, mas tem aquele carinho, porque ela era uma menina negra que hoje poderia estar trabalhando num serviço braçal,
né? A gente não sabe como seria o futuro, se de repente não fosse influenciada, né? E então a gente vê assim que o futuro dela foi muito melhor quando a gente tem um outro olhar, né? Porque a gente tem muitos jovens negros carentes e que, se não tiver alguém que preste atenção, não muda o futuro dele. A gente tem um Brasil muito injusto, muito ingrato, muito preconceituoso, né? Então a gente tem que lidar com aquilo que a gente tem para melhorar o mundo de alguém. Né? É lindo isso, porque é exatamente essa sensação, né? Quando as crianças, elas... Eu senti muita falta da minha infância, sabe, Olivia, desse afeto. Muita falta. Tanto porque no meu primeiro e segundo ano eu estudei numa escola particular. E ali eu era o único menino negro, passei por muitas agressões, né? Enfim, ser chamado de macaco, bom, coisas que a gente, né? Enfim, tudo Sim, que a gente já e a sabe, mãe né? tem que ir lá em cima do salto, porque tem tudo isso, né? Em cima do salto e conversar com a direção, conversar com todo mundo e tal. Então, assim, hoje, quando chega uma criança negra na minha aula, eu quero acolher, eu quero dar aquilo que eu não recebi, né? E Sim, isso vai fazer muita diferença, eu sinto isso, né? Vai fazer muita diferença no futuro dessa criança, porque seria essa diferença em mim se eu tivesse recebido, sabe? sim. A gente trabalha muito com a autoestima, né, da criança. E Quando você quando coloca você... quando Pode você falar. coloca uma criança negra para dançar, você coloca ela em cima do andar superior, né? Então ela tá dançando, ela tá se mostrando para quem está embaixo assistindo. Então isso mexe com a autoestima dela, ela se sente valorizada. Então é esse o papel que a gente tem, né? De trabalhar o time e falar que ele é capaz, que ele pode. A gente depara, né, com os tímidos, sempre somos muito tímidos, sentam lá no final da sala, né, quando estão assistindo a aula teórica, ou não se aproximam muito, ou que trazem, por causa da pobreza, muita dificuldade de entrosamento familiar. Às vezes ele tem um pai que está preso, às vezes tem uma mãe que já tem outros filhos e muitos problemas e trabalha fora o dia inteiro. E aí, dentro de um projeto social, quem que ele pode confiar? É no mestre, é no professor que está ali. A gente tem uma responsabilidade grande nas mãos, né? Mas é na gente que eles confiam, então a gente não pode brincar com o futuro de uma criança. Até uma palavra que você fale mal falada, aquilo vai marcar e talvez ele carregue para o resto da vida aqui. Então a gente tem sempre que ter um tato muito grande e uma afinidade muito grande com o que está fazendo, que a gente está transformando vidas, né? É Sim. sempre importante ter esse olhar com o aluno, né? É uma população muito carente de tudo, carente de afeto, carente de dinheiro, carente de até de pai e mãe, né? Porque às vezes eles não estão ali presentes, mas o professor está, porque ele passa no projeto a manhã inteira ou a tarde inteira, e é a gente que cuida deles, né? Você vê, olha que coisa, eu às vezes, conversando com você, eu estou parando para prestar atenção em tantas coisas importantes de vida que a gente faz e passa, né? E a gente sempre tem que parar para refletir sobre tudo isso, no nosso papel, A né? importância dele, né? Eu queria ficar mais tempo aqui conversando e conversando. Eu acho justíssimo a gente já marcar uma outra. Que Quem bom que sabe foi dessa bom vez, para você. ó, e quem sabe da próxima presencial, né? Tomara. Ah, Com um sim. cafezinho, né, Olivia? Com um Olha, cafezinho. eu faço um pão delicioso, tá? Que é a receita da minha avó Olívia. E eu, assim, já de antemão, já falo que no dia que a gente for fazer essa presencial, eu vou fazer pão, e aí a gente vai deliciar com esse
esse capítulo, né? Que isso é uma coisa que eu trago assim com muito carinho, porque realmente a receita da minha avó Olívia, só que na época dela ela fazia no forno de barro, né? E hoje a gente já não tem isso aqui no quintal, mas o forno elétrico e tal, ele assa direitinho também. Bom, você sabe por que eu fui fazer pós em saberes populares, educação em escolas sustentáveis, né, que é o nome do curso, pela UFOP, justamente para isso, para preservar os costumes, né, essa questão da oralidade. Um dia eu falei, vó, como faz o pão? Ah, você faz assim, assim, assim. Ela foi falando, e minha avó era analfabeta. E aí eu captei e passei a fazer. Muito feliz mesmo de te conhecer melhor, né? Agora parece que na minha cabeça tem um desenho, assim, né? Do como que essas pessoas surgiram, sabe? O porquê que eu estou aqui hoje, né? O porquê que quando eu entrei, porque aí logo mais para frente eu consegui entrar para o Balé de Rio Preto. E o porquê que eu cheguei lá e tinha um único menino... Não, nós éramos 3 negros. Era eu, o Ícaro e o Everton. E o Everton estava indo para a Unicamp. E eu falava, gente do céu, que delícia isso, né? Porque a dança ela faz isso, né? A dança ela traz esse empoderamento para nós, né? Faz a gente vencer esses obstáculos, essas barreiras e conseguir olhar com uma luz para esse sul, muito, né? Obrigado. Eu só tenho a agradecer. Obrigado mesmo. Mas lembra sempre que as coisas elas são difíceis e eu passei a aprender isso para mim, para minha vida. Muitas coisas são difíceis de acontecer, mas a gente tem que se perdoar, ter paciência conosco, porque nós não nascemos sabendo, a gente vem aprendendo. E a gente tem que levar isso com suavidade, porque é só assim que a gente vai conseguir superar várias barreiras de vida que foram impostas para a gente. Né? Por que os nossos bisavós vieram escravizados? Isso já é uma angústia grande, isso machuca. Então, ao mesmo tempo que machuca, é o que nos impulsiona. E eu vejo em você isso, você está se impulsionando. Cada coisa que você faz e que você tem sucesso é um salto grande que você dá de evolução. Evolução espiritual, evolução material, evolução de pensar no próximo. É lindo isso. E eu agradeço muito de estar fazendo essa fala com você hoje, porque ao mesmo tempo que você me ensinou, eu também ensinei, eu também falei sobre a minha vida, sobre várias coisas que às vezes a gente passa, né, não pensa muito, mas foi muito válido, sim. E a gente vai se encontrar outras vezes. Vamos. Né? Ai, vontade de segurar na sua mão agora e fazer assim, ó. Eu não acho que só segurar a mão, eu queria abraçar, porque o calor, né, ele nutre a gente. Isso é muito bom. Mas vai ter um momento, você vai ver, essa época toda vai passar e a gente vai se encontrar, vai dar aquele abraço caloroso e demorado. É isso que a gente precisa, né? Tá bom? Sim. Tá bom, Olívia. Esse foi o bate-papo com a Olívia, né? E espero que vocês tenham curtido, tenham desenhado aí, né, nesse bate-papo sobre essa filosofia, esse pensamento da oralidade, o pensamento ancestral, o que os nossos corpos ele vem trazendo junto, né? Não são só filhos que vão nascendo, não é só isso. Tem toda uma trajetória, uma galera lá atrás que foi lutando para que nossos corpos estivessem aqui hoje. E muito obrigado e até mais. Até mais. Beijo. Beijo. Vamos de vibra o teu fervor, vamos de vibra.
Batuque brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda tem pandeiro.